Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Teorema de Green, tá, ok? Bom, a primeira observação aqui é o seguinte, que como mencionamos na aula anterior, é possível também provar o Teorema de Green. O Teorema de Green vale em regiões que não são simples. O livro chama aqui região simples, uma região que é do tipo 1 ou do tipo 2. A região do tipo 1 é que está no gráfico de duas funções de y. A função do tipo 2 está no gráfico, a região que está entre o gráfico de duas funções de x, tá? Bom, para a gente verificar isso, a ideia é muito simples, tá? Isso aqui é importante agora, é que a gente, em geral, você pode decompor a sua região, seu domínio, em regiões que são do tipo 1 ou do tipo 2, tá? E aí, o que o resultado vale, né? Por exemplo, nessa imagem daqui, nesse desenho, nessa região, tá? A gente faz essa decomposição aqui na região, escrevemos a região D como sendo a região D1, união com a região D2. Só fiz dividir a região D, tá? Aí você observa, por exemplo, que, manda aqui no ponto onde a tangente é vertical, você tem aqui um gráfico aqui, e daqui para cá você tem outro gráfico. Tá? Então, por exemplo, essas regiões, elas são do tipo 1. Você faz essa decomposição de forma que a região seja do tipo 1. E agora D é a união dessas duas regiões. Como você, né, separou aqui por esse segmento, você tem que observar o seguinte: quem é o contorno de D1, por exemplo? O contorno de D1 vai ser um pedaço aqui, vai ser essa curva que a gente vai chamar de C1, tá? União com essa curva aqui, C3. E quem é o contorno de C2? Vai ser esse pedaço aqui, que a gente vai chamar de D2. Que eu vou chamar de C2, atenção, que continua com esse pedacinho que é justamente menos C3, ou seja, para você contornar uma região no sentido positivo, esse segmento ele vai contar no sentido, tá? Mas na outra região, esse mesmo segmento vai contar no sentido oposto. Então, se a gente aplica o Teorema de Green separadamente em cada uma dessas regiões, na região D1 e na região D2, o que é que nós obtemos, né? Bom, na região D1, a integral da integral dupla, né, de qx menos py, vai ser a integral onde? Sobre a integral de linha, né, sobre C1 mais união unido com C3. Na região D2, por sua vez, vai ser a integral na região D2 vai ser a integral sobre C2 unido com menos C3. Tá? E aí, ou seja, quando a gente soma essas integrais, a integral sobre C3 vai sumir. Então, a integral dupla na região D, que é a soma dessas duas integrais, dessa com essa, tá? No final vão aparecer só as curvas C1 e C2, que é justamente o contorno da região D, todinho, né? Isso aqui foi um artifício só. Ou seja, esse artifício, essa curva que você faz para quebrar a sua região, nas integrais de linha elas somem, tá? Elas somam com sentido contrário, tá? Se anulam. Tá certo? E essa mesma ideia ela pode ser aplicada para domínios mais complicados, tá certo? Você pode quebrar em várias regiões, de forma que cada uma delas seja do tipo 1 ou do tipo 2, tá? Então, isso pode ser feito. Essa é o que a gente quer ensinar aqui, tá? Bom, um exemplo aqui. Calcule essa integral de linha de y2 dx mais 3xy dy, onde C é a fronteira aqui da metade do anel, tá? Então, aqui você tem um anel entre a região limitada entre os círculos de raio 1 e 4, mas eu estou olhando só a parte superior, só com y positivo, tá? Então, a gente vai querer usar o teorema de Green, vai transformar essa integral numa integral dupla sobre essa região. E essa região aqui é melhor de integrar usando coordenadas polares, tá? Então, a gente também descreve como essa região aqui em coordenadas polares, né? Simplesmente o R variando entre 0 e 1 e o θ variando entre 0 e π. Tá? Esse que está aqui. Okay?
Bom, então, para calcular essa integral aqui, quem é o P? P é y². Quem é o quê? 3xy. Né? Quem é a derivada de Q em relação a x? Dá 3y. Quem é a derivada de P em relação a y? Dá menos 2y. Né? A fórmula tem um menos aqui, na verdade. De forma que essa integral vai ser simplesmente a integral de y sobre esse domínio aqui, tá? Bom, e essa integral agora eu vou resolver usando coordenadas polares. Como é que a gente faz em coordenadas polares? Em coordenadas polares, o y ele é r cosseno θ, né? R seno θ, perdão. R seno θ. A minha região é essa daqui. O θ é entre 0 e π e o r entre 1 e 2, dessa função. O elemento de área em coordenadas polares também ganha o r, né? Todo mundo lembra disso. E agora eu posso separar, né? Posso colocar isso como a integral do seno vezes a integral do r ao quadrado. Integral do seno entre 0 e π, integral do r ao quadrado entre 1 e 2. Tá? Bom, e aqui ficou simples. Essa integral aqui dá 2. E essa integral aqui dá a primitiva r ao cubo sobre 3. Quando você avalia em 2, dá 8 sobre 3. Quando avalia em 1, dá 1/3. Essa diferença aqui dá 7/3 vezes 2, 14/3. Tá? E, finalmente, quero observar que o teorema de Green também vale para regiões que não são necessariamente simplesmente conexas, ou seja, regiões que eventualmente têm buracos, tá certo? Como nessa imagem daqui. Bom, o detalhe aqui é o seguinte, né? Quando isso acontece, a fronteira do domínio é desconexo, né? A fronteira é formada por essa curva de fora, unida com essa curva daqui. São curvas desconexas, tá? E agora, para o teorema valer, a gente tem que tomar só o cuidado de orientar essas curvas positivamente. A curva de fora já está orientada positivamente, no sentido anti-horário, né? Você percorre a curva nesse sentido aqui, o domínio, a parte do domínio vai ficar do lado esquerdo, né, de quem percorre. Mas para a curva de dentro, para que o domínio esteja do lado esquerdo, você tem que orientar no sentido horário, tá certo? Então, tem que ter só esse cuidado. A orientação é sempre feita de forma que, ao percorrer ao longo da fronteira, a sua região está do lado esquerdo. Então, por exemplo, para a curva de fora, ela tem que estar no sentido anti-horário, para a curva de dentro, no sentido horário. Então, por que o teorema vale nesse caso, tá? Porque, por exemplo, se for uma região como essa, você pode fazer essa divisão aqui, tá? Agora, eu não estou preocupado se é do tipo 1 ou do tipo 2, não. Estou preocupado só se ela é simplesmente conexa ou não. Tá? Quando você escreve dessa forma, você divide a região nesses dois pedaços, aí sim, essa região D, eu estou escrevendo D como sendo a união de D' com D duas linhas, tá? Cada uma dessas regiões não tem mais buracos. Né? Eu cortei a minha região de forma que ela não tenha mais buracos. E o que é que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu antes, porque quando você faz essa divisão, você está incluindo agora na região D', a região D', quem é a fronteira da região D'? Olha só, tem esse pedaço aqui, que é da fronteira original. Agora, esse pedaço aqui é um pedaço novo. Esse pedaço aqui é da fronteira original. Original que eu digo está aqui, ó, dessa daqui. Tá? E depois tem esse pedaço novo aqui. Quando você vai olhar agora a fronteira de D duas linhas, você vai ter também muito parecido. Você tem essa parte aqui da fronteira original. Agora tem esse pedaço novo, fronteira original e esse pedaço novo. O que acontece com esses pedaços novos que surgiram com a divisão? Eles sempre aparecem duas vezes, mas com sentido contrário. E eles se cancelam, tá certo? Ou seja, você vai calcular, por exemplo, a integral dupla, né, disso aqui, de qx menos py. Bom, a integral dupla você pode separar, né, como sendo a integral. Não estou usando o teorema de Green ainda. Simplesmente peguei a integral dupla e escrevi como sendo a soma, né, da integral na região D' com a integral na região D duas linhas. Tudo bem. A região D' e a região D duas linhas são simplesmente conexas. Eu posso aplicar o teorema de Green que a gente conhece. Tá? Então, vai passar para a integral na fronteira. E agora, na fronteira, essas duas fronteiras, como eu acabei de explicar, né, as partes comuns dela aparecem com sentidos opostos. Portanto, nesta soma daqui,
nessas fronteiras de D' e D2', essa parte aqui vai desaparecer. Vai ficar só a fronteira, fica só a fronteira da região D, ou seja, essa daqui e essa daqui, tá? E aí você obtém, eu escrevi aqui, tá? Vai aparecer só a integral sobre C1 mais a integral sobre C2, que é a fronteira de D, né? A união dessas duas curvas desconexas. Ou seja, isso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, isso igual a isso daqui é o teorema de Green para a região D, que não precisa ser mais simplesmente conexa, tá? Repito, a única coisa que realmente que a gente não pode esquecer é a questão da orientação. Se o seu domínio, né, digamos que o seu domínio seja assim, tem essa aqui, você tirou vários buraquinhos do seu domínio, tirou esse, certo? Então, essa curva de fora tem que estar orientada no sentido anti-horário e as de dentro no sentido horário, tá? Para que ao percorrer a região que você está trabalhando, né, seria essa daqui, ela está sempre do lado esquerdo de quem percorre a curva. Então, para isso acontecer, a curva de fora tem que estar no sentido anti-horário e as curvas de dentro no sentido horário, tá? Deixar essa observação importante. E por que a orientação é importante? Porque essas integrais a gente resolve elas parametrizando, tá? Então, na hora de parametrizar, aí é onde aparece o sentido que você está percorrendo. Quando você vê como é que o t está mudando, quando o t varia, por exemplo, entre A e B, como é que ele está percorrendo a curva, se é no sentido ou é no outro. Tá? É assim que aparece. Vamos ver aqui um exemplo, né? Não da orientação, mas ainda sobre aplicando essa ideia, tá? Esse exemplo aqui é muito bonito, na verdade. Considere esse campo, tá? O livro não explica não, mas que campo é este, tá? Esse campo ele é conhecido nosso. Se você olha o campo só menos yx, né? Isso aqui a gente já viu. Você pega um vetor no plano, você pega um ponto do plano, xy. Então, menos yx você está fazendo uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, tá? Quando você está fazendo isso aqui agora, você está dividindo pela norma ao quadrado. Okay? De forma que, enfim, uma certa normalização. É claro que esse campo aqui, ele não está definido no 0, 0, tá? Ele tem que estar definido fora da origem, né? Não pode dividir por 0. Bem. O problema aqui é o seguinte, olha só. Mostrar que, para este campo, a integral sobre qualquer curva fechada em torno da origem dá 2π. Tá certo? Mostrar isso. Como é que a gente demonstra isso? A demonstração tem 2 passos. Tá? O primeiro passo, então, é o seguinte. Você pega a sua curva, deixa eu ver se eu coloquei um desenho. Não coloquei. Esqueci. Você tem aqui o plano. Tem a sua curva qualquer. Pega uma curva qualquer. Vamos ver que ela vai lá, não sei aonde. Essa é a minha curva C. Que é uma curva que circula a origem, tá? Então, agora eu posso pegar aqui dentro um pedaço de círculo muito pequenininho, tá? Dentro da curva. Para qualquer curva C, isso é possível. Se ela for muito pequena, você sempre acha um círculo muito pequenininho, tá? O primeiro passo da demonstração é mostrar que, claro, isso aqui está orientado nesse sentido. O primeiro passo da demonstração é mostrar que a integral de f, integral de linha sobre esta curva C, é igual sobre esse círculo pequenininho, tá? E aí, depois, sobre o círculo, a gente tem uma parametrização do círculo. Então, primeiro aqui, eu quero deixar claro qual é a ideia. A princípio, a gente não consegue calcular numa curva qualquer. A curva é para qualquer curva, entendeu? Não existe uma parametrização para qualquer curva, né? Então, o primeiro passo é essa redução. A gente vai mostrar que a integral aqui é igual a integral aqui, para isso a gente usa o teorema de Green. E para calcular aqui, aí a gente parametriza, tá?
Então, para dar nome aos bois, né? Ou seja, a gente, vou repetir, mesmo que a curva seja muito pequenininha, você pode, aqui dentro, achar uma curvinha menor, um círculo menor, tá? Eu quero que seja um círculo. Bom, então eu vou chamar esse círculo de C', é um círculo centrado na origem de raio A. E aí eu escolho A muito pequeno, de forma que C' esteja dentro da região limitada por C, tá? Então, agora eu vou supor que 6 C' estão orientadas a princípio no sentido anti-horário. Lembre que C' é um círculo. É um círculo centrado na origem de raio A. Tá? Bom, aí eu olho, vou denotar por D a região, quero botar aqui a figura. A região limitada entre C e C', tá? Então, mais ou menos assim. Tem aqui uma curva qualquer, a curva C, peguei aqui dentro um círculo. Essa aqui é C'. Tá? Então, D essa região aqui. Tá? Se você deixou 6 C' orientadas positivamente, então a fronteira de D, para aplicar o teorema de Green, tá? Tem que ser composta pela curva de fora, no sentido positivo, e a curva C', pela circunferência, no sentido negativo, no sentido horário. Tá? Dessa forma, é que a gente vai ter a orientação positiva do domínio D. A gente precisa disso para o teorema. Preste muita atenção. Bom, então isso aqui menos C, tá ok? Entendeu? Então, pelo teorema de Green, tá? Essa integral daqui, né? Se lembrem, né? Lembrem-se. A integral de linha do campo, integral de f dr, se f é o campo, por exemplo, P, Q, coordenada P de xy, Q de xy, então essa integral de f dr é justamente essa integral que aparece no teorema de Green, né? Ou seja, integral de P de x, integral de P de x, Q de y, tá? Bom, pelo teorema de Green, né? A fronteira agora desse domínio é C união com menos C', tá? Então, a integral na fronteira vai ser a integral de P dx Q dy sobre C, mais a integral de P dx Q dy sobre a outra fronteira, que é menos C. O teorema de Green vai dizer que isso aqui é igual à integral dupla, né, de Qx menos Py sobre o domínio, sobre este domínio. Acontece o seguinte, que para este campo aqui particular que a gente quer resolver, para este campo, quando você calcula quem é Qx menos Py, essas derivadas parciais, é fácil ver, manipulação algébrica, isso aqui dá zero, tá? Aqui é a conta, a derivada, você calcula a regra do quociente, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes o derivado do segundo, sobre o segundo ao quadrado, aqui vai aparecer, ó, x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então vai aparecer aqui, isso aqui vai, nesse lado aparece menos x ao quadrado, tá? Aqui, ó, vai aparecer menos x ao quadrado aqui e tem um menos aqui, então vai dar mais. Aí se cancela. E o y ao quadrado é a mesma coisa. Então essa integral dupla todinha dá zero. Tá? O que é que isso significa? Se isso aqui dá zero, significa que essa integral é igual a menos essa daqui, né? Só que menos a integral sobre menos c, sobre menos c', no caso, é igual a integral sobre c'. Tá? Ou seja, esse primeiro passo da demonstração que eu tenho explicado. A gente reduz o problema a calcular sobre um círculo. Pega uma curva qualquer, agora o valor da integral é o mesmo sobre qualquer círculo. E observe que esse círculo, a circunferência aqui, ela está orientada, tá, no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Tá? C está no sentido anti-horário. No teorema de Green apareceu menos C. Precisou aparecer assim, mas esse menos C aqui, no final das contas, voltou a ser C. Quando você passa a integral para o outro lado. Tá? Muito bem. Como é que você parametriza o círculo, né? A cosseno θ, A seno θ, T entre 0 e 2π. Muito bem. Então, essa integral de linha, né, é igual a isso aqui, se você usa a parametrização.
E observo, né, que sobre essa curva, né, sobre a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, é o que aparece aqui no denominador do campo, ok? Eu preciso calcular, nessa parte aqui ele aparece. Depois eu tenho que pegar o campo e substituir na minha curva, tá? Então, aqui vai ser, por exemplo, menos y, vai ser menos a seno t, dividido por x2 mais y2, que é a ao quadrado. E a outra coordenada da a cosseno t, tá? Dividido por a ao quadrado, então isso aqui vai ser, cancela esse a, fica 1 sobre a, menos seno, cosseno. Tá? Por outro lado, a gente calcula o produto termo com R'. Quem é R'? Eu coloquei aqui. R' é menos a seno vezes a cosseno. Agora, quando você fizer o produto termo disso com isso, tá? O a se cancela, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, essa integral de f dr sobre qualquer curva C é igual à integral sobre de f dr sobre essa circunferência de raio A, mais isso aqui vai dar justamente a integral de 0 a 2π de 1, que é 2π, que é o que a gente queria demonstrar, tá? O probleminha era esse. Achei bacana isso. E para finalizar, eu quero observar aqui, como eu também mencionei na aula passada, né? E aliás, 2 aulas anteriores, nós vimos o seguinte, né? Se você tem um campo F no plano, tá? Com coordenadas P e Q, tal que vale essa igualdade aqui, a derivada de Q em relação a X é igual a derivada de P em relação a Y, a gente viu que se o domínio for simplesmente conexo, o campo é conservativo. Agora a gente pode usar o teorema de Green para provar isso. Tá? Por quê? Você toma o seu domínio simplesmente conexo, dentro desse domínio você toma uma curva, um caminho fechado, uma curva fechada qualquer. Tá? Essa curva fechada vai limitar uma região R, aí no seu domínio. Tá? Observe o seguinte. Bom, a demonstração é imediata, na verdade, né? Porque a integral deste campo, né? A integral de linha deste campo é igual à integral de p de x mais q de y, sobre a curva, que pelo teorema de Green é igual a essa diferença que, nesse caso aqui, dá zero. Ok? Então, isso significa que a integral do campo não depende do caminho, né? A gente viu isso, e, portanto, neste caso, a gente viu que o campo é conservativo. Tá ok? Eu só quero observar aqui o seguinte, como é que a gente usou, e essa é a demonstração, acabou a demonstração, usou o teorema de Green, matou. Mas como é que a gente está usando aqui o fato que o domínio é simplesmente conexo? A gente está aqui. Por quê? Se o seu domínio D, ele tem um buraco, digamos que aqui é um buraco, certo? Então, você tem que verificar essa propriedade aqui para qualquer caminho fechado. Se o seu caminho fechado, ele inclui o buraco, tá certo? Então, no teorema de Green, a sua região agora vai ser essa daqui, ok? Para você aplicar o teorema de Green. Então, nessa região, ela tem dois bordos. Vai aparecer C, mas apareceria também o outro pedaço, que não está aqui nessa conta. Entendeu? Se o domínio for simplesmente conexo, a gente não obtém só isso. A integral sobre a curva C vai ser a integral sobre a região, mais um pedaço aqui sobre essa outra curva. Entende? Então, não daria mais zero, em geral. Então, é dessa forma que a gente usa que o domínio simplesmente conexo. Muito bem, vamos encerrar essa aula por aqui.